sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos fazer a nossa confissão. Põe a sua atenção nele. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Amém. Toda glória ao nosso Deus, que Ele é o maior. Aleluia. Por que a gente vai se juntar com o menor, né? Se Ele é o maior. Então, toda glória a esse Deus poderoso que se deixou ser... que nós nos aproximemos dele. Ele permitiu isso por causa da graça que ele despejou sobre nós, né? Então nós podemos chegar sobre o maior, aliás, podemos andar com ele. Então vamos fazer essa opção na nossa vida, da gente se unir ao maior e não ao menor, porque a gente só vai levar vantagem, né? Um Deus que morreu, né, por um povo todo ímpio, iníquo, e que nem ele, bom, ninguém sabia, ele sabia quem ia querê-lo, mas também se não quisesse ele ia morrer da mesma maneira, porque ninguém ia ficar sem a chance de poder invocar o seu nome, de poder buscá-lo. Então veja esse amor. Não tem pessoa alguma que possa nos amar dessa maneira. Então, nós não podemos trocar esse foco, né? Que Ele é o maior e é difícil da gente entender por que as pessoas não usam mais esse poder que está liberado para nós. Então, isso tudo vem por causa da parte carnal, que é uma enganadora, né? E quer nos levar distante de Deus para continuar sendo ainda aquela parte dominante na nossa vida, que é a alma, que é onde o pecado age. Então nós não podemos pender para essa área. Nós temos que ouvir o que Deus fala. Um momento a sós com Deus é importantíssimo. Nós não conseguimos avaliar. É muito sério isso. Porque as pessoas, quando elas clamam de coração a Deus, Ele vem aonde elas estiverem. Gente, quem é esse Deus? Olha, Ele dá todo o auxílio que nós precisamos. Por que nós não ficamos com Ele? Nós temos que inverter o caminho, ir para o caminho do pecado, da destruição, das trevas, em vez de ficar só nos pés de Jesus. Um Deus que responde e ouve as orações. Por que nós somos tão teimosos desse jeito? Por que tantas trevas? Aliás, por que permitimos tantas trevas ficarem nas nossas vidas? Sendo que Jesus morreu para que a luz dele entrasse e reinasse e ficasse na nossa vida. Porque quando essa luz entra, vocês veem o que acontece para os outros, aonde eles estiverem. Então, quando nós precisamos e ajoelhamos e falamos com Deus, Ele ouve. Agora, nós precisamos todo santo dia, faz favor. Nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo, ele não brinca em serviço. O ímpio já não sabe se relacionar com Deus. Agora, nós que nascemos de novo e aceitamos Jesus, vamos deixar as coisas ficarem em uma situação que para a gente depois se ajustar e arrumar vai ser tão complicado e o diabo destruindo? Não pode. Nós temos que exercer esse controle que Deus nos deu, autoridade. Então, isso vai do nosso tempo a sós com Deus. Então, Deus sabe como Ele faz. O que basta é você ficar sós com Ele. Ele controla a sua vida. Ele vai ajeitar a sua vida. O que está errado, Ele vai consertar. Mas olha, você precisa mudar. Você tem que ser dele. Afinal, Ele te comprou. Você pertence a Ele. Você não é mais de outra pessoa. Você nem é sua mesmo. Seu mesmo. Sabia que você nem se pertence mais? Você não é o seu dono. Quem falou? E você anda como se você fosse o seu dono. Levanta, toma as decisões, faz tudo, deita, planeja tudo. Deus não está um minuto aí. Depois você quer que Deus venha te abençoar? Ele não tem como. É igual Ele falou pro Kennedy. Meu braço não chega aí, Kennedy. Você está clamando, mas meu braço não chega aí. Eu nunca mandei você ir aí. Você está no lugar errado. Então o negócio é cada dia. Dá a impressão que Deus não está fazendo nada. Por quê? São momentos difíceis que as nossas emoções estão gritando porque elas não querem seguir Jesus. Elas não querem obedecer o nosso espírito. Então, o problema maior somos nós mesmos. Não são as pessoas, as circunstâncias, o que está vendo por aí. É porque existem duas coisas distintas dentro de nós. O espírito e a alma. Então, a nossa alma vai ter que aprender a andar com o nosso espírito. Ela dá muito trabalho. Você está percebendo que ela não quer. Porque tem gente que não tem perseverança. Qualquer coisinha já para. Mas tem outros que mesmo não acontecendo nada, ela se dobra. Ela quer. Então, Deus vai alimentar. Porque todos que clamam, Ele ouve. Ele faz. Então, o que está faltando para você, na verdade, é um clamor verdadeiro. Se você fizer um clamor verdadeiro, Ele vem. Porque Ele vai mudar a sua vida. Ele vai agir na sua vida. Mas você tem o Espírito Santo. Gente, eu amo quando eu estou orando e eu nem sei o que é. Mas Deus, com certeza é algo maravilhoso. Você está orando na minha vida. Já perdeu a chance desse negócio de línguas. Não tem converseada aqui. Por quê? Eu já entendi. O meu espírito já passou para a minha mente natural que Deus está orando o melhor. Que o que eu estou impedindo dele fazer vai sair. Porque eu vou me dobrar e eu quero a minha mudança.
Não aceito isso que está impedindo de Deus agir na minha vida. Mas enquanto você não sabe isso, você fica bloqueando Deus. E Ele não pode agir. Agora, você já imaginou se você entrar no seu chamado? Quantas coisas Deus não vai fazer? Não é só na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas amigas, no seu, sei lá. Ele vai agir em pessoas que você nunca viu aonde. O que é que Deus faz? Por isso que o diabo caiu te enganando. Se você entrasse onde Deus quer, Ele descansa você. Ele deixa você à vontade nele. Ele não põe você além do que você pode. Eu saí daqui assim, ó, falei com a moça lá, com a pastora. Mas você quer como? Qual é a agenda aí para eu ministrar? Porque geralmente eu ministro 4 cultos. Aí ela disse assim, 3 cultos. Eu falei, ainda bem, graças a Deus, pelo menos 3. Não dá não 4. É minha alma, né? Porque ela é assim. Aí chegou lá, Deus já falou comigo primeiro, antes dela ver. Faz mais um culto. No domingo à noite, na igreja dela. É mesmo, maravilhoso. Lógico, estou com toda a força, toda a garra, toda a palavra aqui dentro. Sim, beleza. Mas eu não ia falar para ela, vou fazer culto na sua igreja já. Imagina, não é assim que funciona. Aí ela veio, olha, será que, sei lá, né, se você quisesse, toda sem graça, pudesse, não sei, rodeando. Quem sabe, né, se você fosse de noite lá no domingo, na nossa... Não, eu vou assim, ai meu Deus! Mas Deus já tinha falado para mim. Então, como Deus me conhece, Ele fala assim, você vai fazer 4, é capaz de eu falar, eu nem vou, né, para não. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. Deus, eu dou um pouquinho de trabalho para Ele. Um pouquinho, né? Mas eu dou trabalho, mas eu fico orando. E aí, eu levanto, o meu corpo segue o que o meu espírito ordena. Porque muitas vezes eu estou morrendo lá na minha casa. Morrendo. Literalmente, eu não sei quantos, 80 mil diabos estão em cima de mim. Eu estou literalmente morrendo. Ou eu não vou na igreja. Eu não vou, chega, eu não aguento. Levanto, tomo um banho, me arrumo, pego todas as minhas coisas e venho para a igreja. Porque eu não sigo essa parte da minha vida. Essa parte não tem mais força. Entende, queridos? Então, isso é para todas as áreas da nossa vida. Tem tantas coisas que você deve fazer e você não faz porque o seu espírito está fraco. Porque você segue só a sua alma. É essa parte que não quer andar com Deus, entendeu? Então, nós temos que nos dobrar a esse que é o maior. Se nós nos dobrarmos, Ele vem auxílio, Ele dá resposta clara. Só que nós não podemos ficar em 2 caminhos. É um só, é do Senhor. Que Ele disse, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas anda no meu caminho. E nós temos a tendência de estar sempre dando uma pisadinha fora de Deus. Está errado, não pode. Você tem que se sintonizar em Deus. Valeu, queridos? Procure orar mais em língua. Porque tem muita gente no mundo querendo Deus e não tem acesso a essas coisas que vocês têm. Pessoalmente. Tentam lá descobrir que é tudo tão rápido, tudo tão pouco. E quando a ministração é pessoal, ela é muito mais rica do que a escrita, do que a gravada em áudio ou vídeo, porque aquilo é limitado, gente. Nós vamos ter que pagar isso tudo. Tá? Quem muito é dado, muito é cobrado, Jesus falou. Bom, amém. Mas, gente, isso tudo é para incentivar você. Vai buscar esse Deus, muda de vida, sai fora desse caminhar que você está. Tem que largar a mão de ficar servindo só a sua família. É errado isso. Deus nunca pode abençoar a sua família, porque é você que serve, não é Ele. Se você buscar Deus, Ele vai agir na sua família. É bem por aí. Parece coisa de louco, mas Jesus falou isso. Só que tem que entender, né? Não é pra você virar franciscano, sair pra rua, largar a família. Não é isso. Você vai morar lá na sua casa. Você vai fazer o serviço que você tem que fazer lá, sua obrigação, sua responsabilidade lá dentro da sua casa, da sua família. Mas não é para você colocar lá acima de Jesus. Ela é segundo lugar. Primeiro, Jesus, seu compromisso. Se hoje é dia de culto, é dia de culto. Você não tem que servir sua família em nada. Em nada. Porque essa hora já deu pra fazer tudo. Se é sábado, é o dia que você vem, você não vai servir sua família de jeito nenhum. Você não pode perder esse compromisso com Deus. Estão me acompanhando? Por que você perde esse compromisso? Porque você não tem ligação com o maior. Você não tem ligação com Ele. Então você fica vulnerável. Tudo que passa, você vai. Qualquer vento que passa, te leva. Então cuidado que o diabo pode te levar também. Porque você não tem esse compromisso com Deus, para Ele te segurar e te sustentar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Nós precisamos observar o que a palavra de Deus nos ensina, o que está disponível de Deus para nós, para que cada dia nós estejamos firmes na palavra para vencermos todas as dificuldades, para nós andarmos na vitória. Gente, a gente pensa que essa vitória que a gente consegue é Deus que está fazendo. Não, nós vamos ver que Ele já deu essa vitória para nós. Porque Jesus já passou pelas dificuldades, Ele venceu quando Ele veio aqui na Terra. E daí Ele deu para nós a condição dele, de vitorioso. Então agora, cada um tem que lutar e buscar esta vitória por si mesmo, porque nasceu de novo. Então abre lá em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Esse versículo a gente tem que tê-lo gravado em nós e praticarmos. Devemos praticá-lo. Olha, veja só. Esse versículo nós temos que entender bem, porque isso aqui é uma chave para nós entendermos como que vamos vencer. Porque depende de nós, não é de Deus. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, com letra minúscula, se você vive pelo seu Espírito, nascido de novo, e mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás.
Então, nós temos que fazer o quê? Nós estamos vendo aqui que tem a operação da carne e a operação do espírito, né? Porque a carne leva para a morte, o espírito leva para a vida, leva para a vitória. Então, nós temos que aprender a trazer a nossa carne, ou seja, a alma, em sujeição ao espírito. E isso nós fazemos através da oração, porque nós temos que praticar o domínio próprio. Lembra que o domínio próprio é um dos frutos do espírito escrito lá em Gálatas capítulo 5? Um deles é o domínio próprio. E este domínio próprio nós que temos que exercer. Isso é muito importante. Por isso que nós temos que praticar esse domínio próprio e ele vem através, óbvio, do espírito, não é da alma. Por quê? Nós observamos como que Jesus venceu todos os ataques do diabo, as tentações. Ele foi para o deserto e o diabo ficou tentando Jesus para ver a área fraca de Jesus. É isso que o diabo faz, ele vem nos tentar para ver a nossa área fraca. A área fraca está na alma. Mas se eu estou praticando ter este domínio próprio, exatamente esse domínio próprio, com todas as ataques do diabo, vontades que eu tenho, minhas mesmo, então quando o diabo vem, se eu estou sendo guiado pelo meu espírito, ele fortalece essa área e eu não me rendo. Como Jesus mostrou que ele era forte em todas as áreas. Por quê? Já que o diabo escutou que ele era o filho de Deus, por isso que ele fala para Jesus, já que você é o filho de Deus, faz essas pedras se tornarem pão. Por que ele faz assim com Jesus? Porque ele escutou, desde que Jesus nasceu, que ele era o filho de Deus, pelos anjos, né, que vieram anunciar do céu o nascimento de Jesus, e dizendo, né, glória a Deus nas alturas, tal. Isso proclamou a presença do filho de Deus aqui na terra, que aquele bebê era o filho de Deus. Depois, quando ele é batizado, Deus também falou, todo mundo escutou, inclusive o diabo, que aquele era o meu filho amado, tá? Então, o diabo escutou. E com isso, ele ficou analisando Jesus. Eu preciso pegar esse tal aí que diz que é filho de Deus. Ele tem que ter uma fraqueza. Porque desde Adão até Jesus, o diabo ficou analisando as fraquezas humanas. Ele sabe como atacar qualquer pessoa. Porque ele já tem tudo escrito, as fraquezas humanas. Porque se um não tem uma fraqueza, tem a outra. E é por aí. Mas que existem, existem. Por isso que esse versículo está dizendo que nós temos que lutar para pormos a nossa alma em sujeição ao Espírito, para nós não morrermos. Ou seja, para nós termos esse domínio próprio. Porque tem muitas coisas que a gente faz sem perceber, porque não tem o domínio próprio. Por isso que o Espírito Santo age nas nossas vidas quando oramos em línguas e lemos a palavra, nos colocando nessa força do Espírito. Porque essa nova natureza tem poder, tem força, porque é igual a de Deus, é o nosso Espírito. Então, se somos fracos, é porque realmente nós queremos. E daí? Que eu tenho essa força de Deus aqui dentro, que eu tenho o Espírito Santo habitando aqui. Mas eu tenho essa outra área fraca, eu gosto de andar nela. Pronto, é isso que eu vou fazer. Não quero nem um pingo tomar conta dessa parte. Então, veja que isso é uma opção. Então, Jesus mostrou que nas tentações que ele teve, ele não era fraco em área alguma. Até que na terceira vez, ele falou, arreda, Satanás, some daqui. E é o que nós temos que fazer. Ninguém precisa ceder a tentação alguma. Vocês estão achando que tentação é fumar uma maconhinha agora? É andar num adultério? Gente, não é coisa tão grave assim. Existem outras coisas que nos tiram da presença de Deus, que não permitem que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. E são coisas tão inocentes, parecem até, sabe assim, puras. Não que elas sejam pecado, mas são coisas tão sutis que nos tiram fora de Deus. Então, por isso que nós temos que orar em línguas, para nós sabermos e recebermos dele tudo o que é do Espírito. Isso é importantíssimo. Então, veja Deuteronômio 21, porque existem áreas nas nossas vidas que elas precisam de um controle do Espírito Santo. Deuteronômio 21. Nós não somos tão bacanas assim. E mesmo depois que a gente já dominou certas áreas, a gente precisa sempre colocá-las em vigilância, porque vocês sabem que o diabo volta, né? A gente vai voltando a ser aquilo de antes. E é muito devagar. Tipo, eu tinha paciência, agora já estou tão sem paciência. Por quê? Eu parei de tomar conta dessa área, de exercer domínio próprio nessa área. Estão acompanhando? Então ela começa a voltar de novo. Não pode. E a gente começa a ter atitude de ímpios. É muito perigoso. Vocês estão acompanhando? Gente, férias é uma delícia. Pode ter férias, não é pecado. Até é bom dar uma descansada, legal. Mas depois, quando volta, tem que voltar à rotina. Vida com Deus. Porque se você vai largando, já fica muito chata a vida com Deus. Porque a alma não gosta de Deus. E ela é de quem? A alma é do vizinho? Não é minha. Isso que é, né? E ela não gosta de Deus, não. Esse negócio de ficar lá se submetendo, ficar orando. Ela quer continuar naquelas férias. Que aquilo é uma ilusão. Mas a vida não é férias a vida inteira. É alguns dias só. Para relaxar, descansar. Estão acompanhando? Mas, se nós temos essa presença de Deus na nossa vida, a gente vai fazer igual Jesus. Ele descia do monte e não largou Deus Pai lá no monte, lá em cima. Ele descia com aquela presença de Deus nele. Onde ele ia, aquela presença estava. Então, onde a gente for, aquela
a presença tem que estar em nós. Para descansar e depois voltar, não pode perder o pique. Então veja Deuteronômio 21, versículo 18. Como é perigoso, não é, certas coisas que nos dominam. Veja só, versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça a voz do seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos. Seu pai e sua mãe o pegarão pelas orelhas. Não é isso não. E o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Que horror! Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então, na verdade, essa palavra, nós estamos falando da nossa alma, que precisa se submeter a Deus. Da nossa alma que precisa ficar livre de coisas que nos dominam, tá? Então a gente precisa exercer domínio sobre ela. Então, Deus procura em cada um de nós coisas que precisam morrer. Tá lembrado que a gente leu lá em Romanos que nós precisamos mortificar a carne? E uma das maneiras para mortificar a carne é orar em línguas. Então, quando você estiver orando em línguas, você sabe que você está morrendo em alguma área que você precisa. Por isso que o diabo, ele faz uma pressão, ele luta tanto, ele vem com tudo para que ninguém ore. Vai orar, dá um horror, dá uma vontade de sumir, lembra de 1000 coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas tudo é você que está tendo aqueles pensamentos. A sua carne, ela não quer, tá? E o diabo sabe que ela não quer, então ele ataca ali. Então Deus, com esta palavra aqui, que ele está dizendo para eliminar do meio de nós, Deus está procurando, na verdade, na parte espiritual, o que é para morrer na nossa vida. Você não pode ser mais aquela pessoa. Nunca mais. Diante de nascer de novo e aceitar Jesus. É claro que uma mudança não ocorre do dia para a noite. O processo é lento, é vagaroso, mas ele vai indo para frente. É progressivo. A mudança. Não pode parar. Imagine se vocês não estivessem numa igreja que incentiva a mudar. Aí é que não ia mesmo, nem arrastando. Já tinha parado há séculos e voltado à vida anterior. Pior é isso. E muito pior, já podia ter perdido até a salvação. Porque desiste, tchau e benção. Então, aqui o versículo 19, veja só. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Acontece que Deus está falando aqui que havia dentro do acampamento raízes de rebeldia muito grandes. Por isso que essa palavra é muito pesada. Porque os componentes, os membros, né, do acampamento, ou seja, o povo de Israel, era muito rebelde contra Deus. Nós sabemos disso. Então, esta punição é para cortar a raiz da rebeldia que contamina todo o resto. Então, existem rebeldias, né, em nossas vidas. E existem coisas, como eu disse, tão inocentes que acabam nos neutralizando para a nossa vida. Tipo, você quer ver uma coisa? Quem é viciado em Facebook? Você fica lá, você perde horas. Porque você começa a ver uma coisa e outra, fica interessante. E aí você larga seu tempo com Deus. Ou você tem atividades que pegam seu tempo com Deus. Tá? Não preciso falar aqui o que é. Mas coisa que não é pecado, de repente. Só que aquilo lá, você substitui aquela atividade por não estar com Deus. Em vez de você estar com Deus. Está acompanhando? Você não precisava fazer nada daquilo. Você faz aquilo porque você está neutralizado pelo diabo para não buscar Deus. E é isso que Deus está falando aqui. Que é para a gente tomar cuidado, versículo 19, tomar muito cuidado com isso que nos tira de Deus, que é para nós levarmos, aqui no caso ele diz, para os anciãos da cidade, para levar isso lá. Quer dizer, a condição perigosa que está na nossa vida. Se você realmente ora em línguas, você vai saber o que você está fazendo que você jamais deveria fazer. Tipo, você pega 3, 4 horas para ler romance. Eu já ouvi gente da igreja dizendo que adora ler romance. Já faz favor, vai. Você não tem mesmo o que fazer. Pelo amor de Deus. Você nunca se encontrou com Jesus. Nunca. Porque você adora romance. Você não tem experiência com Jesus. Por quê? Porque você não ora em línguas. Ou você fica vendo filmes horas, varando noite. Você não precisa disso. Entende? Então, isso são coisas que tiram você de Deus. E são inocentes. Mas você já está neutralizado pelo diabo. E você não ora e não busca Deus e não cresce. Então, como que você vai ter vitória na tua vida? As circunstâncias. Como que elas vão sair da sua vida? Você vai viver o resto dos seus dias aqui na terra com este problema. A sua vida vai ser isso. Você não vai vencer. Por quê? Porque você não louva e nem adora a Deus. Porque Deus habita nos louvores. Ele nos deu o manto do louvor para nós vencermos as dificuldades. Está escrito na palavra de Deus. Manto é o quê, amigo? Manto é uma veste que é colocada por cima da roupa, ou não? Exatamente. Então, o que é colocado na sua vida para você usar como uma ferramenta para você vencer as dificuldades é o louvor. E por acaso você lá está louvando a Deus? Você nem lembra o que é isso. Você nem sabe o que é isso. E é uma pena, porque tudo o que está acontecendo na sua vida tem solução e jeito. Só que você não quer. Você quer se estabelecer nisso aí que você está. Por quê? Você não está tomando conta dessa rebeldia da tua alma. Você não está levando ela para Deus.
Eu me lembro, coisas inocentes que eu fazia com a minha mãe. Ficava costurando lá o dia inteiro com a minha filha, fazendo festinha, indo visitar a amiga de tarde, porque eu não tinha o que fazer, né? Então, orava um tanto e o resto, ó, fazia o que queria. Orava pro gasto, só orava pro gasto, né? Mas a gente foi orando tanto pro gasto que um dia Deus teve a condição de falar: agora vocês vão parar de ficar fazendo docinho, roupinha, festinha e visita. Vocês vão orar. E você, ela tem condição de ouvir Deus falar isso com você? Você não tem ouvidos para isso. Espirituais, você ainda não tem. Para ouvir isso e obedecer. Então isso é rebeldia. É uma coisa muito simples e inocente. Eu podia estar até hoje fazendo vestidinho. Podia ter me tornado uma modista, né? Vocês iam lá, viu? Eu ia fazer super trajes. Até pra homem. Eu falei pro meu marido: compra uma máquina, eu queria uma lá diferente. Ele: pra quê? Eu vou aprender, vou fazer um pijama. Até hoje ele cobra. Ele olha pra máquina: cadê o pijama? Nunca saiu o pijama, coisa nenhuma. Não fui pra frente nesse negócio. Não deu liga. Porque eu sempre fui uma mulher caseira. Então eu gostava das prendas. Mas Deus disse que isso não era para mim. O que na sua vida que você gosta e Deus quer tirar? São coisas inocentes, mas não servem para a vida eterna. Vocês estão acompanhando? Então a pessoa está nervosa, ela vai pro psicólogo. O psicólogo manda ela ir fazer crochê, manda ela ir nadar, manda ela se reunir com as mulheradas, com os homens, sei lá com quem. Pra que isso? Ninguém tá precisando disso. Deus é o médico. Ele é o Senhor. Ele criou a tua alma, ele sabe lidar com ela. Os médicos não sabem, não. Eles te dão um daqueles, né? Que você deita e dorme. Ou então te levanta, te dá uma coisa, a hora que acaba o efeito, você cai duro, etc. Vocês estão acompanhando? Então são coisas na sua vida que você não precisa. Por isso que Deus não pode usar você ainda no seu chamado, em primeiro lugar, que você nem sabe qual é. Em segundo lugar, se ele te chamasse, você ia dizer: agora não dá. Agora não dá porque você está ocupado com estas coisas que você arrumou para a sua vida. Porque você é o dono da sua vida e não Jesus. Vocês estão acompanhando? Então, será que vocês, com a palavra de Deus, não se animam a se entregar por Ele? Sendo que Ele tem toda a glória dEle para te dar. E quanto mais você ficar com Ele, mais Ele dá. Você fala: meu Deus, mas o Senhor está fazendo muita coisa. Isso para Ele é um cisco. Nós é que não temos capacidade nem para receber o tudo de Deus. Nem o cisco. E nós queremos ficar presos pela alma, enganados, com tão pouco. Tipo, fazer vestidinho, docinho, lá ali, arrumar isso, pegar, tem carro, tem gasolina, tem um dinheiro na carteira, só vai para cima, vai para baixo, vai para cá, vem para lá, vai visitar os outros. Às vezes o povo nem quer visita. Vai lá aquele povo encher. Né? Pode ser também. Sei lá, mas você está acostumado a bater de porta em porta. Às vezes a pessoa vai lá atrapalhar. Sei lá, mas se fosse para orar não ia, né? Vai me dizer que ia. Que ia o quê, meu? Mas que não ia chegar nem na frente da casa. Estão acompanhando? Porque chama para orar, pode ir num dia, no segundo. Sabe o que é? Né? Eu tenho que chulear a roupa que eu montei. Tem que passar uma suquinha no doce que eu fiz. Você não tá lá precisando disso, padaria tá cheia. Se você não tem dinheiro, Deus vai te dar pra você ir lá comprar. Ele fez isso comigo. Não perca o seu tempo. Mas nessa ocasião o diabo falava: pô, mas você é uma mulher que não faz nada, hein? Preguiçosa, hein? Seu marido chega, ó, sai, você tá aí, chega, você tá aí. Credo, não fez nada. Mas nem um bolo, não fez nada. Só manda os outros fazer. Pois é, diabo, eu sirvo a Deus. Deus me quer lá aos pés dele o dia inteiro. Enquanto eu tô lá no sossego, eu vejo esse mundo rodando, o povo louco subindo pra baixo, pra cima, fazendo coisa horrorosa, todo deprimido, angustiado, levando a vida que não é a de Deus. Enquanto meu carro tá lá parado na garagem, o motor tá frio, gelado. Fica lá. Vende, o carro tá novo, que nem andou. Só veio aqui na igreja quando foi na minha casa. Pra quê? E aonde? Fazer o quê? Vocês estão acompanhando? Você não tem uma vida melhor porque você não quer, porque a vida melhor é de Deus. Não é conta no banco, não é carro, não é casa, não é isso. É Deus. É isso que ele está falando. Então veja 2 Coríntios capítulo 10. Ele quer que nós vençamos todas as dificuldades. Mas quem não está com esta veste do louvor não vai vencer. Não tem como vencer, porque essa é uma das ferramentas que ele nos deu. Amém? É isso aí, mas isso aí você tem que ficar lá, não é um dia lá de vez em quando. 2 Coríntios capítulo 10, veja só. Versículo 4 de 2 Coríntios capítulo 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, nós temos armas poderosas que vêm de Deus para nós vencermos todas as dificuldades da nossa vida. E veja, em conjunto com esta palavra, nós podemos colocar Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, isso está junto de lá, que ele nos deu todas as armas. E aqui ele fala que é para nós nos revestirmos da armadura, porque ela nos fortalece e ficamos firmes contra o diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só com o que nós temos que lutar com isso tudo. Não é com as pessoas.
são coisas malignas nos ares. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, se nós estivermos com esta armadura aqui, o diabo pode fazer tudo o que ele quiser. Ele nunca vai conseguir parar você. Deus já prometeu aqui. Por quê? Porque a batalha é sua. É você que vence. É ele que te dá as armas para você vencer. Como a gente viu, que eu já expliquei de Jesus. Ele venceu e nos deu a condição dele. Então, nós é que vamos vencer. Como? Com toda a nossa adoração que a gente faz ao Senhor, com o louvor. Isso tudo nós vamos vencendo. E você vai tendo paz, você vai tendo tranquilidade dentro de você, porque a vitória já foi concedida. Então, você não está triste coisa nenhuma. Você não está afobado, você não está preocupado, porque no meio dessa confusão toda que o diabo fez, você tem paz e Deus está te sustentando. A casa não vai cair. Não vai ter destruição nenhuma. Aliás, quando isso tudo passar, a situação vai ficar muito melhor do que já esteve. Porque é isso que é vitória. Essa é a vitória. Então, as armas para a vitória diária, para essa conquista, é isso daí. É você buscar Deus e não deixar ser neutralizado por coisas inocentes, simples, que tomam a sua vida. Porque elas vêm da tua alma e não da direção do seu espírito. Por isso, fazei agora a sua carne ser mortificada enquanto você ora no espírito, para que ela não domine você, a sua alma. É importantíssimo. Adorar a Deus é importante, mas orar em línguas é outra chave importantíssima. Porque tem muitas pessoas, inclusive ministros de nome internacionalmente conhecido, né, que caíram no ministério porque só adoravam a Deus e não oravam em línguas. Então, porque se você precisar de um jejum, o Espírito Santo põe lá. Porque se você vai cair, a sua carne vai te dominar, o Espírito Santo põe para você vai jejuar, para você resistir e ter esse domínio próprio para você não ceder. Vocês estão acompanhando? Então é muito sério, a oração em línguas é necessária, porque devagar ela vai colocando você na condição do Espírito. Então, isso tudo é feito através da fé, conforme a gente vê lá em Coríntios, né, que não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E se nós precisamos de fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então precisamos da palavra também, da Bíblia. Nós precisamos ler a palavra, orar em línguas. E aos poucos a nossa mente vai mudando. Nós vamos falando o que a palavra é, porque ela mudou o nosso ser. Vemos o que Deus é. Valeu, queridos? Então é por aí. Vamos buscar estas armas para a vitória diária, ok? Que a vitória, a conquista é diária. Nós temos que conquistar a nossa vitória diariamente, amém? E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida, e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.